Amém, amém, Senhor. Tudo que somos é teu, Pai. Por isso nós estamos aqui na tua casa, nesta noite, Senhor, para te render graças, Senhor, para te glorificar, para te honrar, porque tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, eu não trouxe nada para a mesa, mas eu peço ao Senhor que escute as minhas palavras. Palavras essas que saem do meu coração. E que tu faça a tua boa obra neste lugar, Senhor Deus. Que tu toque cada coração que aqui está, Senhor Deus. E fale particularmente com cada um que aqui está, Senhor. E aqueles que estão nos assistindo de forma virtual. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Poder sentar? Como é bom louvar, não? Eu pelo menos gosto. Louvar não é simplesmente cantar. Louvar é você elogiar o Senhor. Se você prestar atenção às músicas, ela não nos glorifica, ela glorifica o Senhor. Portanto, quando a banda está tocando, eles não estão se apresentando para a igreja, eles estão louvando para o Senhor, eles estão glorificando o Senhor, eles estão elogiando o Senhor. E como eu gosto de elogiar o Senhor. É uma pena, sabe, Davi, que eu mal sei tocar uma caixinha de fósforo. Mas eu canto. Amém. Mesmo que desafinado, mas eu canto. No início eu tinha a maior vergonha de cantar. Aí era um tal de senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. E eu tinha vergonha disso. Levantar a mão, misericórdia. Aninha se levantava a mão do meu lado, eu fazia, para que isso, mulher? Está todo mundo olhando. Mas hoje eu levanto, hoje eu canto, mesmo desafinado, hoje eu pulo. De vez em quando o pessoal diz, esse pastor é doido, eu sou doido pelo Senhor, eu sou. E eu pulo. Porque Davi pulou, Davi dançou. Se ele, como rei de Israel, pulou e dançou, por que eu não posso também pular e dançar? E por que você também não pode pular e dançar? Pastor, eu tenho vergonha. Eu também tenho, mas eu fecho os olhos e faço isso, não estou nem aí. Não é não? Que bom estarmos aqui nessa quarta-feira para sermos edificados com a palavra. Edificados. É um tijolinho de cada vez. Eu vejo aqui que todos nós estamos em construção, não é verdade? E nessa obra, cada um está sendo, hoje, mais um tijolinho vai ser colocado na tua vida. Mais um. E essa obra só vai estar pronta onde? Lá. Enquanto isso, a gente vai aproveitando o tempo que a gente está aqui. E esse texto que nós acabamos de ler, ele nos leva a um momento muito especial da história do povo de Deus. O profeta Jeremias, ele foi levantado em dias de profunda instabilidade espiritual. Quando Judá se afastaram do Senhor e passaram a depositar toda a sua confiança nas pessoas, nos homens, criando alianças políticas e praticando idolatrias. Idolatravam outros deuses. Não muito diferente do que acontece nos dias atuais. Não muito. Era um tempo em que o coração do povo se encontrava dividido. Afirmavam conhecer ao Senhor, mas confiavam em outras fontes de segurança. Tipo assim, eu sei quem é Deus, mas tem alguém que me promete algo que eu quero. Aí eu conheço Deus, mas eu adoro a esse aqui que diz que vai me dar algo.
Só que esse que diz que vai me dar algo, ele não tem o que entregar. Ele não entrega porque ele não tem para dar. E é nesse contexto que a palavra de Deus se manifesta com clareza e autoridade, estabelecendo um contraste decisivo entre dois caminhos. O caminho daquele que confia no homem e o caminho daquele que confia no Senhor. Qual o caminho que você escolhe? Você tem toda a liberdade de escolher. Toda a liberdade. Você não é obrigado a crer no Senhor, a obedecer ao Senhor. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode tapelar, pecar, pelar, pecar. Você tem que fazer uma escolha. Você pode escolher o Senhor, com quem você vai ter um relacionamento eterno, e você pode se relacionar com o inimigo, que vai te dar um prazer momentâneo e o inferno eterno. A escolha é tua. Que escolha, hein? Eu já sei o que eu escolhi. E assim nos diz a Escritura: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu estava lendo essa passagem antes de vir para cá e me lembrando do que eu preguei aqui domingo. Que eu preguei domingo aqui, referente a 1 Reis 17, falando sobre Elias, falando sobre a viúva pobre, falando muito sobre confiança, sobre obediência. E hoje de manhã, quando eu estava redigindo, eu disse: eu vou falar de novo. Vou, porque ele não mandou. E se ele mandou, é porque ele tem algo para falar para a igreja dele, sobre confiança, sobre obediência, sobre crer nele, obedecer ao Senhor. Essa palavra, embora declarada em tempos antigos, ela permanece viva e ela é incontestável. E ela se dirige a nós também, hoje, neste lugar. Benditos somos nós que cremos nele. Benditos somos nós que cremos nele. A expressão bendito ou abençoado não deve ser compreendida de acordo com critérios meramente humanos ou circunstanciais. Você já, em algum momento, já ouviram alguém dizer assim: lá vem o abençoado. Quando você ouve isso, o que é que te vem à mente? Lá vem o abençoado. Abençoado é bênção, né? É aquela pessoa que está de bem com a vida o tempo todo, Está tudo está gerando na alta, está tudo bem, saúde, dinheiro e por aí vai. Está tudo bem. E quando está tudo bem, tu não se lembra de quem? De pai. Aí tu não lembra de pai. Não é verdade? Abençoado, bendito, não quer dizer que a pessoa não tem aflições, nem que ela tenha uma vida isenta de dores. Não. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, lá no versículo 8, diz assim: ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, porque continua dando frutas. Essa árvore, queridos, somos nós. Essas raízes é a nossa fé, é a nossa confiança no Senhor. E essa água do ribeirão é a palavra viva, é Cristo Jesus. Então, não importa se está chovendo ou se está seco, a árvore, ela está nutrida pela água viva. Enquanto na sequidão, na falta de chuva, que é o deserto, que as outras árvores estão sofrendo, aquela que é plantada à beira do ribeirão,
ela continua com as suas folhas verdes e dando frutas. Que coisa linda, não? Que coisa linda. E tuas raízes estão aonde? Tuas raízes estão num terreno seco, pedregoso, raso, ou tuas raízes estão sendo profundas e se dirigindo para o ribeirão? Como você se vê? Ser verdadeiro abençoado é viver perto de Deus, amparado por sua graça, mesmo quando enfrentamos dias difíceis. A gente estava agora na sala de preparação, não foi, Tony? E ele fez essa pergunta: pastor, aquele que, se eu estiver enganado, você me ajuda. Você sobe aqui e prega no meu lugar. Pastor, mesmo a pessoa que é de Deus, ele passa por dificuldades, ele sofre, ou ele sente dores. Sente, lógico, porque somos humanos. Não é fácil, a dor vem para todos. Mas a forma como nós enfrentamos a dor, o deserto, é diferente. Não estou dizendo que a gente passa pela dor, pelo deserto, pulando, cantando. Pode até ser, né? Não sei. O Espírito pode vir e te dar alegria. Mas a dor vem e a gente sente dor. A gente tem dificuldades. Mas a forma como nós encaramos a dificuldade, como nós encaramos o deserto, como nós encaramos as tempestades, é que nós cremos que o Senhor está conosco. Ele está conosco. Independente da crise, nós temos a certeza que o Senhor está conosco. O profeta declara que bendito é aquele que confia no Senhor. Confiar aqui, nesse texto, não é só acreditar em Deus, que Deus existe, ou concordar com isso. Eu acredito e eu concordo. Mas Satanás também acredita em Deus, porque ele foi criado por Deus. Ele concorda que Deus existe, mas ele é rebelde. Já foi derrotado, mas ele é rebelde. E muitos aqui são rebeldes. Sabem quem é Deus? Conhecem a Deus, já ouviram falar, mas continuam no caminho errado. Caminho errado que leva ao abismo. E abismo leva aonde? À morte. Concordar é, antes de tudo, entregar de forma plena a sua vida a Deus. É uma dependência consciente e contínua, dia a dia. Cada dia tem a sua história. Hoje, o meu dia, particularmente, foi muito corrido. E, normalmente, eu chego mais cedo na igreja, porque aí eu falo com as pessoas, venho olhar a mesa, paro, leio um pouquinho, e hoje foi mais corrido. Mas cheguei. E totalmente dependente de Deus, porque eu orando aqui para Ele, dizendo assim: Senhor, quem vai falar é o servo, mas a palavra é Tua. E é assim que nós devemos ser, diariamente, totalmente dependentes a Ele. Independente da tua atividade, do que tu faz, no teu trabalho, na tua casa, é ser dependente dEle. Você foi dependente dEle hoje? Você deu os seus pulinhos de irreverência, de rebeldia. Mas amanhã é outro dia. Amanhã as dificuldades serão outras. Para uns mais leve, para outros não. Mas a todo tempo, independente do teu fardo, Cristo Jesus está contigo e está comigo. Amém? O profeta continua, cuja esperança é o Senhor. Não apenas aquele que espera algo de Deus, mas aquele que faz o próprio Deus a sua esperança. Quando nós buscamos a Deus, querido, não busca Deus, não busque o Senhor em busca de algo. Busque o Senhor simplesmente pelo quem Ele é. Busque a Deus por Ele ser Deus, por Ele ser Pai, por Ele ser nosso irmão mais velho, que é Cristo Jesus, e por Ele ser nosso amigo, que é o Espírito Santo de Deus.
Busca Ele por quem Ele é. Não apenas aquele que espera algo de Deus, mas aquele que faz do próprio Deus a sua esperança. Esperança. Essa é a palavra-chave. Guarda aí para você, tá? Aqui se encontra o centro da fé bíblica. É o centro. Deus não é apenas o meio pelo qual alcançamos bênçãos. Ele é o nosso único bem supremo. Queridos, não busque a Deus procurando bênçãos para você. Busque o Senhor das bênçãos e não as bênçãos do Senhor. Busque o Senhor, que as demais coisas te serão acrescentadas. Busca Ele. Ele é tudo para nós. Sabe aquele homem que cavando, ele encontrou uma pedra preciosa. Ele enterrou e foi e vendeu tudo que ele tinha para adquirir aquela pedra. É um grande tesouro. O Senhor é o grande tesouro. E quando nós o encontramos, nós queremos nos desfazer de tudo para tê-lo conosco, para estar conosco, para ter intimidade com Ele. À luz da revelação plena das Escrituras, reconhecemos que essa esperança encontra seu cumprimento em nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança é Cristo. Quando alguém lhe perguntar, quem é a esperança para você? Responde imediatamente, é Cristo Jesus. É só Ele. É o motivo de nós estarmos aqui, é Cristo Jesus. Por mais que você esteja respondendo para você agora, não, eu vim aqui porque eu estou precisando de alguma coisa, minha vida não está legal, e eu vim aqui buscar respostas. Não, meu irmão, você veio aqui porque foi Ele que te tangeu para cá. Sabe por que Ele te tangeu? Porque tu é ovelha dele. Mesmo que tu seja aquela ovelha desgarrada, Ele foi te buscar. E Ele te trouxe para esse aprisco hoje para ouvir a palavra dEle. Porque o que Ele tem para falar contigo hoje. Não foi opção sua. Você apenas foi obediente à palavra dEle. Mas eu não ouvi nada. Ouviu, seu coração ouviu e te trouxe até aqui. Não é não, Angélica? Foi Ele quem declarou em João 15, sem mim nada podeis fazer. Entenderam? Amém. Amém. Sem o Senhor, nada, coisa alguma a gente pode fazer. Nada. Nele temos redenção. Nele temos perdão dos pecados. E nele temos a reconciliação com Deus. Nele encontramos a verdadeira segurança da alma. E é também nele que repousa a nossa esperança futura. Pois aguardamos com fé o cumprimento de sua promessa. E que promessa é essa? A sua gloriosa volta. A sua gloriosa volta. E assim nossa esperança, ela não se limita ao presente século. A nossa esperança não está limitada aqui, a esse tempo aqui. Não. A nossa esperança se projeta para a eternidade. É muito mais além. Está muito mais além do que nós possamos pensar ou imaginar. Porque nós somos míopes, nós nos limitamos a essa vida que nós temos aqui. Onde nós cremos que nascemos, crescemos e morremos. Infinito. Não, meu irmão. Não é assim. Nós nascemos porque Deus nos colocou aqui, nós crescemos porque Ele nos desenvolve. Nós vamos, o corpo vai ficar, mas a alma vai voltar para casa. Vai voltar para o Criador. Então não se limite. Não seja pequeno. Não seja míope. Pense em algo maior. Pense na relevância de tudo isso.
Essa obra de Deus não é pequena não, ela é grandiosa. A vida cristã, ela não nos exime das realidades do sofrimento. O próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Enfermidades, perdas, tribulações, incertezas, fazem parte da vida humana. Faz parte do nosso dia a dia. Mas a palavra do Senhor nos assegura, conforme lemos em Isaías 41. Não temas, porque eu sou contigo. Olha para isso. Presta atenção. Ele está dizendo para você, não tenha medo. Se lembram os que viram a pregação de domingo, quando Elias disse para a viúva, não temas. Não temas. Então, se tiver algum medroso hoje nessa noite, mais uma vez o Senhor está dizendo, não tenha medo. Não tenha medo. Porque Ele está dizendo, não sou eu que estou dizendo, eu apenas estou lendo o que está escrito. Porque Ele mesmo diz, eu sou contigo. Ele não terceiriza. Porque Rubinho vai estar contigo. Porque Laís vai estar contigo. Porque Isa vai estar contigo. Não, Ele está dizendo, eu, Deus, estarei contigo. É Ele. É Ele que toma para si a responsabilidade. Preste atenção. Não se trata da promessa de ausência de dificuldades, mas da certeza da presença de Deus em meio a elas. Tal verdade nos conduz à confiança serena e perseverante. Aí está me vendo aqui a memória, aquela passagem onde o Senhor entra no barco com os seus discípulos e ele vai na proa dormindo e começa a ventar, chover, e o vento muda, e a chuva, e ondas enormes, e aqueles discípulos que estavam com o Senhor no barco se apavoraram, pescadores experientes, sabendo que tudo que acontecia ali, eles tiveram medo, pânico, pavor, e foram acordar. Eu fico pensando assim, um dizendo para o outro, a gente acorda ele ou não acorda? Acorda ele ou não acorda? E o barco lá entrando água, e o Senhor muito tranquilo, dormindo lá na frente. Talvez ele tenha feito um colchão, um travesseirinho. Aí alguém acordou ele, Senhor. Aí ele acordou. Ele deu uma ordem aos ventos e ao mar para se acalmarem. Aí depois vira para aqueles homens e disse, homens de pequena fé. Somos assim também, não é verdade? Somos assim também. Nossa segurança não reside nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Assim como uma criança, que ao atravessar um caminho desconhecido, segura firmemente a mão de seu pai, também nós somos chamados a confiar naquele que nos sustenta. Há uma história que se conta que uma criança, um menino, estava sentado, viajando de avião, e passa por uma grande turbulência. Alguém já enfrentou uma turbulência aqui, lá em cima, como é que é? Parece que está montado num touro bravo. Para não, Davi, é para cima e para baixo, para cima e para baixo. Certa vez, a gente voltando de uma viagem, olha, eu parecia que eu estava em cima de um cavalo bravo, sabe? E a turbulência foi grande, Aninha dormia, parecia que estava no braço do papai. E eu olhava assim, misericórdia, Senhor, nada vai acordar ela, não. E foi nesse dia que esse avião estava do mesmo jeito. E todo mundo no avião apavorado. E o menininho que estava sentado lá estava tranquilo. Aí o rapaz estava do lado dele e perguntou, você não está com medo não? Eu disse, não. Por quê? Porque meu pai é o piloto. Olha a confiança, cara. Olha a confiança. Meu pai é o piloto. Quem é o piloto da tua vida? Se pai é o piloto da tua vida, tu está com medo de quê? Frequentemente, né? Somos tentados a fixar nossos olhos nas dificuldades que nos cercam. Contemplamos o problema, a dor e a incerteza. Quem não? Quem nunca? Quem nunca?
Tem gente aqui que está focado no problema agora. Está ouvindo, mas não está escutando. Não está prestando atenção no que está sendo dito. Porque está focado no problema. Na dor, na incerteza. Mas preste atenção. A fé nos convida a uma percepção mais elevada. Algo além. Algo maior. Eu não estou dizendo que é para você negar a realidade. Mas eu estou pedindo para você interpretá-la à luz da soberania de Deus. Não é para dizer, para você pensar, não, está tudo bem. Não, não está. E você precisa dizer isso para Deus, não está. Mas só que quando você coloca a Deus, tudo muda. Tudo, a chave vira. Mesmo diante da maior dificuldade, você clama ao Senhor, o problema continua. Mas a forma como você encara o problema é que é diferente. Aí vamos lembrar aqui a história de Pedro. Quando ele viu Cristo andando sobre as águas, aí ele disse ao Senhor, eu também quero. Aí Cristo disse, vem. Aí Pedro foi. Começou a andar sobre as águas. Mas aí Pedro começou a olhar para quê? Para as ondas. Pedro tirou o olhar do Senhor e começou a olhar para as ondas, para o vento. E aquilo o distraiu. E quando ficou distraído, o que aconteceu? Ele afundou. E assim acontece conosco. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós afundamos. Mas Pedro, eu penso assim, Pedro afundando só com a mão de fora e gritando, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. E Senhor Jesus prontamente pegou ele pela mão e o colocou dentro do barco. Assim também somos nós. E no meio das nossas fragilidades, nós somos sustentados pela graça do Senhor Jesus. A esperança cristã não se confunde com mero otimismo humano. Não. Não é aquilo que a gente tem que ser otimista, não, meu irmão. É diferente, a gente tem que crer. Crer é diferente de ser otimista. Crer é confiar. Crer é ter fé. E não ter um pensamento positivo. Crer não é ter pensamento positivo. Crer é acreditar que mesmo no meio do deserto, no olho do furacão, que você não está sozinho, porque o Senhor está contigo. Não é a expectativa de que tudo correrá conforme nossos desejos. Não. Domingo também eu falei sobre isso. Não é sobre o que nós queremos, é sobre o que nós necessitamos. E eu sempre falo, você agradece o feijão, o arroz e a farinha na sua mesa todo dia? Alguém aqui já teve, acredito, pode ser que sim, já teve uma mesa vazia? Alguém já passou por essa necessidade? Pode ter passado. Mas passado, está no passado. E hoje eu olho aqui, está todo mundo saudável. Está todo mundo fortinho. Né, David? A expectativa é a firme convicção de que Deus permanece fiel em todas as circunstâncias. Todas. Deus é fiel em todas as circunstâncias. Como ensina o apóstolo Paulo lá em Romanos 8, na esperança fomos salvos. E o salmista declara, no Salmo 130, espero no Senhor com todo o meu ser, com toda a minha mente, com todo o meu ser, eu espero no Senhor. Está demorando, pastor.
Para você está demorando, para o Senhor não. O Senhor não tem relógio. O Senhor é atemporal, é fora do tempo. Nossa esperança está firmada no caráter imutável de Deus. Caráter imutável, ou seja, não muda. Podemos afirmar com reverência e confiança: se o Senhor, em sua soberania, concede livramento, Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de todo elogio. Se permite a aprovação, Ele continua sendo digno de confiança. Se Deus permite que você passe por necessidade, mesmo assim, Ele é digno de toda confiança. Ele continua sendo digno de tudo. Em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer circunstância, Deus permanece fiel. Nada escapa do seu domínio. Nada frustra os seus próprios projetos, seus propósitos. Nada. Nada é nada, tá? Ainda nada é nada. É importante reconhecer que a maior dádiva não consiste nos benefícios recebidos, mas em quem Deus é. O que a gente recebe é um brinde. É um brinde. Porque nós já temos Ele. E Ele é o maior dos presentes que nós podemos ter. Porque nós não somos merecedores, não é verdade? Nós não merecemos nada. Mas Deus nos dá Ele. O próprio Cristo. Olha como nós somos agraciados por Ele. E o Senhor é misericordioso conosco. Sabe o que é mais valioso do que qualquer intervenção divina? É o relacionamento com aquele que intervém. O melhor relacionamento, a melhor coisa que nós podemos ter é um relacionamento com o Senhor. Independente de qualquer coisa que Ele possa nos conceder. A intimidade com Cristo é o bem mais precioso que nós podemos possuir. É o seu bem mais precioso. É o seu baú do tesouro enterrado. Louvor, vamos trabalhar. Dia de quarta-feira eu sou assim mais tranquilo, né? Vivemos em um mundo marcado pela instabilidade e pela incerteza. Todavia, Deus permanece imutável. Vê. Ontem eu estava numa reunião e falando sobre as coisas de Deus. E num determinado momento, um amigo nosso, que ele tem uma fazenda, ele é produtor rural, e por conta da guerra, ele não tem o insumo, não tem o fertilizante. E quando consegue, o preço quase que triplicou. E a gente conversando, falando sobre a provisão de Deus. E ele disse assim que ele buscando o fertilizante e ele não conseguia. Ele dizia assim: mas eu sabia que não ia receber, que não ia conseguir. Aí eu: meu irmão, refaça a sua frase. Não, eu tinha certeza que não ia receber o fertilizante. Mas aí uma pessoa me ligou dizendo que em tal empresa estava sobrando fertilizante. Ele ligou e perguntou se eu queria comprar. E eu aceitei o preço que ele me deu, não o triplo, mais caro do que o mercado antes da guerra. E ele recebeu. Depois ele percebeu o que ele tinha falado. Ele pôs em dúvida que a provisão é do Senhor. Porque eu tinha certeza que eu não ia conseguir.
Nós temos isso, né? Infelizmente nós temos isso. Nós fazemos a avaliação de tudo aquilo que está ao nosso redor. E nós não dependemos de Deus. Nós somos rebeldes e independentes. E só quando o barco vira que a gente grita: Pai, me acorde aqui, Pai. Segura a minha mão. As circunstâncias, elas podem variar, mas o Senhor é fiel. Ele continua o mesmo. E diante disso, somos chamados a uma decisão. Em quem nós temos colocado a nossa confiança? Em quem você tem confiado? A Escritura nos exorta: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Examine agora o seu coração. Está com medo? Entrega ao Senhor o seu medo. Está com medo de quê? Dê nome ao seu medo. Entrega ao Senhor agora. Está inquieto? Deposite a sua inquietação diante de Deus. E com fé, confessemos: Cristo é a nossa esperança. Amém? E como Ele mesmo declarou em João 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Que assim seja em nossas vidas, para a glória de Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus os abençoe.